Olá, quarto ano. Vamos a mais uma aula de geografia, capítulo 6, dando continuidade, né? Parte 6. Vamos ver o que o roteiro nos traz hoje para nossa aula. Então, de acordo com o nosso roteiro, ele traz para a gente como objetivo identificar os diferentes tipos de extrativismo, reconhecer os profissionais que atuam no espaço rural. Como a atividade, dando continuidade nesse capítulo, nós vamos trabalhar hoje as páginas 70 a 72, onde a atividade contemplará livro e caderno na página 72. Vamos lá no nosso livro, na página 70, para você entender melhor aí como é para realizar essa atividade. Ok. Então, aqui no nosso livro, ele traz como a temática os trabalhadores do espaço rural e as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo são as que mais oferecem postos de trabalho nos espaços rurais. Após a década de 1960, as propriedades rurais do Brasil começaram a modernizar sua produção, comprando equipamentos sofisticados. Essa modernização do campo provocou mudanças nas formas de trabalho rural. Muitos trabalhadores foram demitidos porque as máquinas substituíram o trabalho braçal. Aqui ele pede que a gente observe nas imagens a produção agrícola com o uso de mão de obra e o uso de máquinas, né? Aqui nós temos um agricultor utilizando, né, a forma manual da colheita do café, e abaixo ele traz a agricultura com uso de máquinas, né, feita com a colheita de soja em Formosa, no Rio Preto, Bahia. A modernização das atividades econômicas no campo rural, a modernização das atividades econômicas no campo é um dos principais fatores para a saída de significativo volume da população da área rural, em busca de melhores condições de vida nas cidades. Em deslocamento de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Então aí nessa página, o que a gente pode observar? Que a modernização da área rural, como um momento em que o campo recebeu o quê? Investimentos financeiros que possibilitaram a aquisição de máquinas e equipamentos sofisticados. E foi nesse período também que a agricultura passou a utilizar fertilizantes, tá? Fertilizantes artificiais, agrotóxicos e corretivos químicos, além de tecnologia de monitoração de produção. Esse período ficou conhecido como a Revolução Verde, tá? Essa modernização do campo, gente, ela exigiu a substituição de muita mão de obra, como vocês viram aí no texto, né? Então, as pessoas não tinham qualificação para utilizar esse equipamento. E assim ocorreu que a adaptação à tecnologia ficou resultante entre a ciência e a informação. A substituição da mão de obra rural obrigou muitos trabalhadores, como nós vimos no texto, a saírem do campo para a cidade, né, em busca de empregos nas fábricas e mais oportunidades de qualificação. Esse processo ficou conhecido como êxodo rural, como o texto acabou de falar, e impactou diretamente nos centros urbanos, que passaram a receber mais pessoas do que estavam preparados, gerando crescimento desordenado e muitos processos de favelização, tá? Apesar de a modernização do campo ter causado impacto negativo nos grandes centros urbanos, com o êxodo rural, ela causou também significativas melhoras no campo, pois o agronegócio brasileiro ficou muito mais competitivo e no mercado internacional ocorreu o aumento e a produtividade e assim gerou mais empregos de processo qualificado, tá? Dando continuidade aqui, na página 71, ele continua explicando para a gente que apesar de contribuir para o êxito rural, a modernização desenvolveu a produção e deixou-a mais eficiente.
mais rápidas e mais competitiva. Além disso, o campo passou a atrair mais mão de obra qualificada, pois passou a investir em ciência e tecnologia. Na agricultura, o campo conseguiu produzir mais utilizando menos espaço. Para isso, ele precisou contar com trabalhadores especializados, como agrônomos, geógrafos e biólogos, além de especialistas na manutenção de equipamento. A pecuária também passou por muitas mudanças após a modernização. Tá? E assim a ordenha retirada do leite, como é chamada, né, do gado, por exemplo, que era feita manualmente, conforme a gente conhecia, passou a ser realizada mecanicamente, como mostra aqui a imagem para a gente. Ó. Depois da chegada das máquinas, ocorreu a mesma coisa com vacinação. A pecuária atualmente emprega veterinários e zootecnistas. E ele traz um lembrete para a gente. Você sabia que o zootecnista é um profissional essencial em todas as atividades agropecuárias? Ele atua na produção e na criação animal, na preservação da fauna, na administração de fazendas e na gestão de agronegócios e agroindústrias. E ele também contribui imensamente para o desenvolvimento das atividades econômicas do espaço rural. Olha lá que interessante, né? No extrativismo, a atividade que passou por mais transformações após a modernização do campo foi a mineração. Quando praticada manualmente, é chamada de garimpo. Atualmente, as máquinas são responsáveis pela retirada de recursos naturais e os trabalhadores envolvidos são especialistas como geólogo. E aqui vem a atividade, conforme eu falei no cronograma. Você vai observar os gráficos dos produtos mais vendidos pelo Brasil em 2017. Né? A temática do nosso gráfico é Brasil exportação em 2017. Você vai fazer a leitura e vai responder as perguntas que estão aqui aparecendo na tela do nosso vídeo, tá bom? E aí chegamos a mais um fim da nossa aula de geografia, né? Um conteúdo bem bacana. Não esqueçam de assistir os vídeos indicativos antes de realizar a atividade e o vídeo da professora com calma. Beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.